Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e sobre a sua casa nessa manhã. Irmãos, eu quero te convidar nessa manhã a nós cultuarmos ao Senhor e logo agora pela manhã a palavra de Deus diz lá em Malaquias que nós devemos honrar ao Senhor em tudo, nos nossos bens, com tudo que nós temos. Então eu quero te convidar nessa manhã, eu aqui, você aí, nós honrarmos o Senhor. Mas como? Primeira coisa é separando um tempo para o Senhor. Eu quero te pedir nessa manhã que você e sua família separem esse tempo para o Senhor. É 1h15 de culto. Então eu queria te pedir, eu sei que provavelmente você está no seu sofá, na sua cama, tomando seu café, enfim, aonde você esteja, eu queria te pedir que você separe, você honre ao Senhor, separando esse tempo. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para assistir esse culto, mas não só assistir, honrando o Senhor de outra forma, também se envolvendo nesse culto. Sabe, irmãos, é importante, toda adoração, todo culto, ele tem que haver um envolvimento. Então é importante que você se envolva nesse culto. Aí na sua casa, no momento do louvor, que você adore o Senhor junto conosco. No momento da palavra, que você preste atenção, que você sente ali com os teus filhos, com a tua família, e você ouça a palavra de Deus, mas não de uma forma qualquer, honrando o Senhor. Amém? Então nessa manhã vamos honrar o Senhor, orando, amém? Queria orar com você para nós iniciarmos esse culto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de podermos compartilhar mais um dia esse culto online. Senhor, nós queremos te honrar, nós queremos te agradecer, nós queremos exaltar o teu santo nome nessa manhã. Pai, juntos como família, reunidos nas nossas casas, nós glorificamos o teu santo nome, nós exaltamos o nome do nosso Senhor amado, Senhor Jesus Cristo, e nós invocamos a presença do Espírito Santo. Eu aqui, os meus irmãos na casa deles, juntos em uma só voz, adorando aquele que é digno de louvor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele
Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Exaltado é o Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Dê as mãos para as pessoas da sua família, para as pessoas da sua casa, porque através de você o amor de Deus flui. O nosso prazer é estar na casa de Deus, o nosso prazer é ministrar louvor ao Senhor como igreja, mas esse é um tempo em que o Senhor preparou para que você ministre com a sua família. Então agora cante ao Senhor, comece a falar com as suas palavras: Senhor, é o meu prazer te adorar, Senhor. Deus, nós não estamos agora num prédio, nós não estamos agora reunidos como nós gostaríamos, mas nós declaramos, Pai, que o nosso prazer é te adorar em espírito e em verdade, Pai, porque para isso o Senhor nos criou, para isso o Senhor nos deu vida, Pai. Para isso, ó Deus, o Senhor soprou a sua vida em nós, e para isso nós fomos salvos através de Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus nós fomos alcançados, pelo sangue nós fomos libertos, pelo sangue hoje nós somos livres, Senhor, para cantar o Teu nome, para proclamar que Tu és Deus e que nós Te adoramos, Pai. Estando em igreja ou não, Senhor, estando, Senhor, fisicamente juntos ou não, nós declaramos que Tu és o nosso prazer, e nós declaramos que o nosso viver, ó Deus, é para Te adorar, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Declare isso com a sua família, declare isso, Senhor, que nós como famílias, nós vamos adorar ao Senhor. Fala isso com a sua família, comece a falar um para o outro, vire para a pessoa que está do seu lado, fala para a pessoa: nós vamos manter esse compromisso de adorar o nome de Jesus todos os dias, de dizer que Jesus é Senhor da nossa casa, é Senhor do nosso lar, é Senhor da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso ministério. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor de todas as coisas, Pai. A te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mas que nós somos chamados para praticar boas obras. O Senhor, nesses dias de crise, quer te usar com boas obras para alcançar os perdidos, através da sua palavra, através do seu amor, através das suas ações. Então eu quero orar por você nesse momento, para que o Senhor te encha de encargo, de ousadia, de vida de Deus, para que você possa praticar a graça que o Senhor liberou sobre a sua vida, e que você possa compartilhar do amor de Deus, entendendo que você foi criado para praticar boas obras. Vamos orar em família nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque pela graça nós somos salvos, e pela graça nós somos criados para praticar as boas obras, Senhor, para que a luz do Senhor brilhe através de nós e alcance o perdido, Senhor. Por isso eu oro por cada um nesse momento, que o Senhor flua com encargo, com paixão, com amor, com misericórdia, e que nós possamos ser usados, Senhor, para abençoar e servir essa geração, Deus, em nome de Jesus.
Irmãos, nós lemos nesse texto que o Senhor nos chamou para praticarmos boas obras. E obras, no original dessa palavra, aponta para algo que eu trabalho, algo que eu faço. É a consequência do nosso trabalho, é o nosso salário, é uma recompensa que recebemos por aquilo que fazemos. Então, podemos ser usados por Deus também com as nossas finanças. Podemos praticar boas obras também com o nosso dinheiro. Então, aqui no link do YouTube, aqui embaixo nesse momento vai estar aparecendo a conta bancária da igreja e que você possa, debaixo dessa palavra, entender que você foi chamado para as boas obras. E isso inclui dizimar e ofertar. E no momento de crise, é a oportunidade ideal para você exercer fé. E essa fé demonstrar aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração através da sua vida, irmão. Então você pode fazer boas obras para abençoar através do seu dízimo, da sua oferta. Então, se você talvez não consegue fazer através do seu aplicativo, através de uma transferência, você pode vir ao prédio da igreja, ligar para o seu líder e agendar um horário para poder estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Mas não deixe de cumprir o chamado que Deus colocou sobre a sua vida, de se manifestar para exercer boas obras, e você pode fazer isso através dos dízimos e das ofertas, amém? Olá, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Estamos em mais um culto da comunidade Casarão, esse culto online, e louvo a Deus por estarmos nesse momento tão precioso da nossa igreja. Tivemos agora um momento muito edificante, um momento de louvor, de adoração, onde nós pudemos adorar e glorificar o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu quero nesse momento compartilhar uma palavra com vocês. Nesses dias, é claro que diante de tudo isso, não tem como, diante de tanta circunstância adversa, nós não pararmos para refletirmos aquilo que está acontecendo. Todo crente cheio do Espírito Santo, todo crente cheio de Deus, ele tem percepções espirituais e não há como negar, né? Nós que cremos nessa verdade das Escrituras, de que a volta de Jesus está próxima. É a pergunta em que muita gente tem feito, eu mesmo já fiz lives a respeito disso, há muita gente pregando, e a pergunta que não quer calar nesse momento é: estamos próximos desse momento? Será que tudo isso marca, né, o início do princípio das dores, da volta de Jesus? Uma coisa eu tenho certeza, de que tudo isso está antecedendo isso. Eu não estou aqui, logicamente, para dar data, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que nós devemos ficar apercebidos. E no capítulo 25 de Mateus, existe uma parábola que fala a respeito disso. Capítulo 25, versículo 1, a parábola das 10 virgens diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Essa parábola da parte de Jesus, ela fala sobre as virgens. Está falando sobre a igreja, sobre o arrebatamento, a volta de Jesus e principalmente aqueles que estão preparados. É interessante, e eu queria compartilhar isso com cada um de vocês nessa manhã, de que muitos não entendem essa parábola e por causa disso entram em confusão.
né? A parábola das virgens, na verdade, está falando a respeito das qualificações daqueles que vão estar prontos e aptos para a volta de Jesus. É muito importante entender que essa parábola não fala de salvação, mas fala do reino de Deus. Se nós pegarmos o contexto do capítulo 24 e juntarmos com o capítulo 25, você vai entender claramente que Jesus está falando a respeito do reino e não de salvação, porque há uma diferença entre ser salvo e ser vencedor. Há uma diferença entre salvação e recompensa. E também há uma diferença entre vida eterna e reino de Deus. São coisas distintas em que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, a salvação, nós não podemos deixar de entender que é pela graça por meio de Jesus Cristo. A salvação é aquilo que eu recebo por meio da fé, crendo na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. A minha parte na salvação é somente crer. E eu crendo nessa verdade de que Cristo morreu na cruz e foi crucificado para que eu e você pudéssemos ser redimidos do nosso pecado, essa é a salvação pela graça. E isso não tem nada a ver comigo, mas o reino de Deus, ele é conquistado. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para termos o reino de Deus, para adquirirmos o reino de Deus. Então é muito importante nesse momento nós entendermos a diferença entre graça e reino, entre salvação e reino, perdão. É muito importante. A Bíblia diz que a salvação consiste em alguém conhecer a Deus, mas o reino de Deus consiste em ser conhecido por Ele. Veja a diferença? A salvação é quando eu conheço a Deus. O reino de Deus é quando Deus me conhece, ou seja, eu sou reconhecido no reino. E foi isso que nós vimos nessa parábola. Ela começa dizendo o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. É muito comum as pessoas se confundirem por não entenderem o contexto e acharem que esse texto está sendo falado para crente e não crente, mas isso é um equívoco na palavra de Deus. Por quê? Perdão, é um equívoco de quem crê, de quem um mau entendimento. Por quê? Vou te explicar. Quando a Bíblia fala de virgens, virgens são todos os crentes, ou seja, aqueles que são puros e foram purificados pelo sangue de Jesus. Então não cabe olhar para essa parábola e achar que aqui está falando daqueles que não são crentes e daqueles que são crentes, porque virgem é aquela que está sendo preparada para encontrar com o noivo. E quando a Bíblia aponta para isso, aponta para a igreja. A igreja é a noiva que está sendo preparada para o noivo, que é Cristo. Então, quando a Bíblia fala das 10 virgens, está falando justamente da igreja. Há uma diferença entre as 10 virgens, está falando que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas ou nécias. Então, todas aqui são crentes, nascidos de novo, que estão à espera do noivo. A diferença aqui é que 5 eram prudentes e 5 insensatas. Na verdade, essa parábola está falando da volta de Cristo. Está falando do momento em que Cristo irá voltar e de que o noivo vai chamar pela sua igreja e somente um grupo vai ouvir a voz. A Bíblia fala que em um certo momento o arcanjo vai tocar a trombeta e aqueles que ouvirem a trombeta, aqueles vão ressuscitar com Cristo e vão estar encontrando com Cristo nos ares. Mas a Bíblia fala que também há um grupo de pessoas que não vai perceber a volta de Jesus. A Bíblia fala que será como um ladrão que virá e que aqueles que não estiverem apercebidos, atentos, esses nem vão perceber que Jesus voltou. Então é muito importante nós entendermos essa verdade para que eu e você possamos estar preparados para esse dia. A pergunta que nós devemos ter nesses dias é que o noivo está voltando. E a pergunta é: você está preparado para este momento? Eu quero, através dessa mensagem, que você esteja atento, em que você desperte para aquilo que Deus tem para nós, porque eu não sei o dia e nem a hora, mas eu tenho uma certeza: Maranata, a hora vem o Senhor, uma hora a trombeta irá tocar, e eu quero estar com Cristo, não só eu, mas eu quero que você que está me escutando esteja conosco também, ok? Agora, essa parábola não fala da perdição eterna, ela está falando do reino e do arrebatamento. Agora a questão é a seguinte: quem são essas virgens? Bom, é muito importante entender que as virgens representam aqueles que nasceram de novo e que foram recriados. Então, como eu já expliquei, eu só quero ressaltar isso, para não ficar ninguém confuso com essa mensagem.
Quando nós lemos essa mensagem, nós precisamos entender, ali está falando da igreja. Esse texto está falando de todos os crentes nascidos de novo, porque todo crente foi purificado pelo sangue de Jesus, e agora ele está sendo preparado como uma noiva, que está sendo preparada para o casamento. Então aqui representa todos os crentes. A diferença é que, apesar de todas serem virgens, havia duas classes de virgens, as prudentes e as insensatas. Quem são as prudentes? O texto mesmo responde isso. As prudentes são aquelas que tinham azeite sobrando, todas tinham azeite. Mas a Bíblia diz que havia um grupo de 5 virgens prudentes que tinham azeite nas vasilhas, ou seja, sobrando, enquanto existem as crentes, ou seja, as virgens insensatas ou nécias. Essa palavra insensata, ou nécia, é a mesma palavra usada por Jesus no capítulo 7, quando fala que haviam 2 tipos de pessoa. Aquela que edificou a casa sobre a rocha, a prudente, aquela que tinha uma base firme, e que quando veio o vento e a chuva e a tempestade, a casa ficou firme, porque ela foi construída sobre uma rocha firme. E isso fala do crente sensato, prudente. Mas Jesus também fala que havia outro tipo de crente, o insensato. Quem é o insensato nessa história de Mateus capítulo 7? É aquele que ouviu, mas não praticou. O prudente nessa história do capítulo 7 é aquele que ouviu e praticou a palavra de Deus. E porque ele fez isso, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Quando veio a adversidade, quando veio o tempo da tribulação, ele ficou firme, porque a sua casa estava firme. Mas por quê? Ele ouviu e fez conforme a palavra. É interessante que Jesus usa muito essa expressão durante o seu ministério. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tanto no livro de Apocalipse ele repete essa mensagem através das cartas. Por quê? Porque ele estava ali preparando a igreja para aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do noivo, porque um dia ele vai dizer: cadê? O noivo está chegando e cadê a minha igreja? E que eu e você possamos estar atentos para ouvir a voz do noivo nesses dias. Mas a Bíblia também fala de uma outra classe de virgens, que eram as insensatas ou nécias, Quem são essas pessoas? A Bíblia fala que todas são crentes, mas infelizmente existem também crentes insensatos, ou seja, tolos, que não têm sabedoria. Quem são essas pessoas? Não são crentes falsos, são crentes em Cristo Jesus, mas não são sábios, eles ouvem a palavra e não praticam. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora. Infelizmente tem muita gente também indo por esse caminho. Tem muita gente que é crente, ama Jesus, mas não dá ouvido à sua palavra. São aquelas pessoas naturais. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós somos espirituais, nós discernimos o que é espiritual. Eu creio que você, como eu, nesses dias estamos querendo discernir, estamos perguntando para Deus: Deus, o que está acontecendo? Nós não olhamos com olhos naturais nesse momento, agora é o momento de nós praticarmos a nossa fé e também termos discernimento espiritual. Mas infelizmente os crentes insensatos são aqueles que andam segundo o padrão do mundo, ou seja, eles não querem viver segundo o padrão de Deus. Existe um padrão de Deus para as coisas. É importante que tudo que o mundo coloca, existe um padrão. Mas nós que somos filhos de Deus, nós precisamos andar segundo o padrão de Deus. Só que esses crentes que a Bíblia está falando aqui, que não tinham azeite sobrando, chama de crente insensato ou nécio, é o crente tolo. Quem é o crente tolo? É o crente que anda pelas suas próprias ideias. Ou seja, ele é o crente que diz: não, eu penso desse jeito, eu acho desse jeito. Ele chega nas suas conclusões, mas ele nunca olha para a palavra. Quem é o crente sensato? Quem é o crente prudente? É aquele que, quando precisa tomar uma decisão, quando precisa fazer algo, ele sempre vai olhar para a palavra e vai perguntar o que Deus pensa a esse respeito, o que Deus acha a esse respeito. É interessante que nesse tempo de internet, eu vejo muita gente querendo dar opinião própria, Eu vejo muita gente querendo dar a sua própria opinião a respeito de tudo. Não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu penso dessa forma, porque eu penso daquilo outro. Eu quero te dizer que para isso é tolice.
A nossa preocupação é o que Deus pensa, o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e me perguntam, pastor, o que você acha disso? E normalmente eu não falo o que eu acho, porque o que eu acho pode não ser uma verdade absoluta. Pode ser baseado nas minhas experiências, no meu conhecimento, mas às vezes o que eu acho não é importante. O que é importante é o que a Bíblia fala a respeito daquilo. O crente tolo é o que anda segundo a sua própria vontade, as suas ideias, fazendo o que acha melhor. Então é o que anda na lógica humana. Por isso que existem os crentes sábios e os crentes tolos, os crentes prudentes e os imprudentes. E mesmo assim não deixam de ser cristãos. Nessa época é uma época em que muitos estão falando, né? Podem nos criticar, dizendo que nós somos acusados de serem loucos, radicais, fanáticos, mas a verdade é que nós cremos na palavra de Deus. Agora é uma época entre muitas vozes, né? O tempo todo nós estamos ouvindo a voz do mundo. Tenha medo, vai ter problema, vai ter isso e aquilo, mas eu prefiro ficar ouvindo a voz de Deus, que tem me dito que eu sou mais que vencedor, que eu sou um crente cheio da presença de Deus, que eu sou filho amado de Deus, e é nessa voz que eu sigo. Então é importante nós crermos nessa verdade. Que tipo de virgem eu sou e você é? Quem é você e quem sou eu nessa história? E que eu e você possamos ser os crentes sábios, os crentes prudentes, em que no momento em que o noivo chamou, ele tinha azeite sobrando. Mas a Bíblia também fala que eles tinham uma lâmpada. Essas virgens tinham uma lâmpada. E o que é a lâmpada? O que significa a lâmpada nesse texto? No Salmo 119, capítulo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que nesse texto está falando que lâmpada é a palavra, mas não se encaixa nesse contexto. Não é para esse contexto, nós precisamos entender. No livro de Mateus diz que o crente é como uma lâmpada que está resplandecendo, ou seja, fala do seu testemunho. A Bíblia diz que, né, quando Cristo fala que eu sou a luz desse mundo, ou seja, que eu vou resplandecer, que eu vou fornecer luz para os outros. Mas no livro de Provérbios me dá um maior entendimento a respeito disso. Provérbios capítulo 20, versículo 27, se você puder abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Diz assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu coração. Portanto, a lâmpada aponta para o crente o seu testemunho e também para o seu espírito regenerado. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nesse momento, e eu creio nessa realidade, eu passo por um processo chamado novo nascimento, ou seja, o espírito que estava morto dentro de mim, ele é regenerado. E esse espírito regenerado, agora ele é como uma lâmpada dentro de mim. Então perceba, olha o raciocínio bíblico aí. Todas eram virgens, ou seja, crentes no Senhor. Só que haviam duas classes de virgens, as prudentes, as sábias e também as insensatas, as tolas. Todas eram virgens e tinham uma lâmpada. Que lâmpada é essa? O seu espírito, que é onde Deus habita. É a certeza de que ela é nascida de novo. Agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas há uma diferença. Todas tinham a lâmpada, mas nem todas tinham azeite sobrando. Né? No verso 9, nós vemos que o azeite era comprado. Então perceba que haviam crentes, elas tinham lâmpadas que apontam para o seu espírito, só que a diferença agora é que 5 que eram prudentes tinham azeite na vasilha, ou seja, além daquilo que, porque toda lâmpada tem o azeite dentro dela, é importante nós entendermos isso. Lembra que nessa época está apontando para a cultura local, então era como uma lâmpada e essa lâmpada tinha um azeite, e o azeite mantinha a lâmpada acesa.
Todo crente cheio de Deus, ele tem a lâmpada, ele nasceu de novo. Você tem agora o Espírito Santo habitando dentro de você. Você é essa lâmpada. Só que a Bíblia fala que as prudentes tinham azeite sobrando, né? No versículo 9 diz que elas tinham azeite sobrando na vasilha. E aí o que acontece? O texto diz que as imprudentes, quando o noivo chamou, vamos lá para o texto que nós vamos melhorar isso. Ó. Versículo 6 diz assim: à meia-noite, ouvindo-se um grito, o noivo se aproxima. Saíram todas para encontrar. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram à prudente, dêem-nos um pouco do seu óleo, porque elas não tinham óleo sobrando, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e nem para vocês. Vão comprar. Então, para que você entenda isso, o azeite nas vasilhas, né, ele não está falando de salvação, porque a salvação eu não compro. Então, aqui não aponta para a salvação do crente. Todo crente é salvo por meio da fé na obra consumada da cruz, que Jesus morreu na cruz. Isso eu não compro. Aqui ele está dizendo assim, vai lá e compra azeite. Então ele está falando que todo crente já tem o azeite dentro dele, mas aqui está falando que para que eu tenha azeite sobrando, eu preciso ir lá e adquirir mais azeite. E isso está apontando justamente para a obra de Cristo e aquilo que eu devo fazer através do reino de Deus. Reinar com Cristo é somente para quem tem disposição de pagar um alto preço da conquista do reino do céu. Ou seja, a salvação é de graça, mas o reino existe um preço a pagar. Deixa eu explicar melhor para você, para que não haja confusão na sua cabeça. Em todas as lâmpadas havia azeite, porém, a das prudentes havia azeite de sobra. O que é o azeite sobrando? Ter azeite na lâmpada significa que nós fomos salvos. Todos têm azeite dentro de si, que é o Espírito Santo. Mas, agora, o azeite sobrando aponta para o crente cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Se você ficou confuso, deixa eu explicar melhor. Ser cheio é uma questão de busca. Então, no primeiro momento, quando você é salvo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Só que agora você precisa ser cheio, ou seja, esse azeite tem que estar sobrando na nossa vida. Foi por isso que Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém até que vocês todos sejam revestidos, cheios do Espírito Santo. Eles eram salvos, ali eles já tinham tido uma experiência de novo nascimento com Jesus, mas agora eles precisavam do enchimento. E esse enchimento é uma questão de busca. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar a Deus, porque depois que recebemos o Espírito Santo como vida, agora nós precisamos recebê-lo como poder. E essa é a diferença entre as crentes, ou seja, as virgens sensatas e as imprudentes. As sensatas foram aquelas que pagaram o preço de buscar, de clamar pela glória, porque o azeite está falando justamente disso, o quanto eu estou disposto, sabe? Uma coisa que tem me deixado feliz nesses dias de quarentena, é que muita gente passou a buscar Deus diferente do que era antes. Muita gente estava acomodada numa vida cristã comum, mas agora muitos começaram a buscar, mas também tem aqueles que não querem a buscar, que não têm pago um preço. Então, dias como esse têm manifestado quem é o insensato e quem é o tolo. O sensato, o prudente, ele tem buscado ao Senhor, ele tem clamado ao Senhor, e esses são dias disso, porque ser uma virgem sem azeite não serve para Deus. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha que Paulo orienta a igreja de Éfeso a encher-vos, e aqui está falando numa questão de eu sou responsável por esse enchimento,
Por quê? Eu sou responsável em buscar ao Senhor. Que nesses dias o Senhor possa tomar o nosso coração e de fome e sede pela sua presença. Quem é aquele que vai ouvir a trombeta? É aquele que tem paixão pelo Senhor. O livro de Timóteo diz que a coroa está preparada para aqueles que amam a sua vinda. Sabe, eu queria chamar a sua atenção para algo importante nessa manhã. Que você possa despertar nesses dias para ouvir essa voz. Que você possa despertar para ser cheio. Que você possa gastar esses dias, não enfiado em redes sociais, fazendo militância política, entre o que é certo, o que é errado, entre o que é direito e o que é esquerda. Que você não fique gastando o seu tempo e os seus dias como esse, na frente de uma televisão, lá assistindo Netflix, não, mas que você possa gastar esses dias buscando ao Senhor, porque quem são as crentes prudentes? Eram aquelas que estavam na expectativa do noivo. Muitos estão desapercebidos, mas muita gente está sendo despertada para esses dias. Eu não sei quando será, mas uma coisa eu tenho certeza: o arcanjo logo, logo tocará a trombeta, e que eu e você possamos estar atentos a isso, sabe? Que o motivo pelo qual aquelas virgens não tinham azeite sobrando é porque elas não amaram suficientemente o Senhor. Não amaram a sua vinda, sabe? O azeite, ele custa caro, ele tem o preço espiritual da busca, do conserto diante de Deus, da mudança de vida, de negar-se a si mesmo, e também de buscar e primeiro esvaziar-se daquilo que não é de Deus, e ser um recipiente limpo e purificado para o Senhor. Esse preço eu e você precisamos buscar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos abrir mão, porque a Bíblia diz que só tem a vida aquele que perde a tua vida, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganha lá. Que vida é essa? A vida natural, a vida comum. Nesses dias que eu e você possamos estar sedentos pela vida de Deus, buscar ao Senhor, que possamos ter tempo para clamar por Ele, sabe? Não se preocupe com se vai melhorar ou piorar a condição, se o político A ou B está certo ou está errado, mas se preocupe em buscar ao Senhor, que você possa ser cheio do azeite de Deus, cheio da unção de Deus, que a voz do Senhor possa ser uma realidade na sua vida, porque nesses dias eu creio que nós estamos aí antecedendo a volta de Cristo. Eu tenho convicção de que a nossa geração vai viver isso. Quando? Mais uma vez, eu não sei. Não estou preocupado em saber. Eu estou preocupado no seguinte: eu quero ser essa noiva prudente. Que eu e você possamos ser encontrados aqui firmes e fortes no Senhor, sabe? E no final, a ordem que o anjo, o Jesus dá ali é: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que nós possamos estar atentos, para que no dia em que a trombeta tocar, eu e você possamos ouvir. Quero repetir, para ficar firme no teu coração. Uma expressão muito usada por Cristo, nos Evangelhos e também no livro de Apocalipse, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Jesus fala isso, Ele está falando que nós já está nos treinando para termos ouvidos espirituais. Eu creio que tempos como esse são tempos que requer de nós ter discernimento espiritual e que possamos estar atentos para que quando o noivo chegar, nós possamos estar prontos com a vasilha sobrando de azeite, cheio da unção, cheio da presença, crendo de que o noivo está voltando. Que eu e você possamos estar prontos para esse dia, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã. Que eu e você, que onde você estiver me ouvindo, você possa fechar os teus olhos e orar e pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, em que dia do que o noivo voltar, você possa estar preparado em nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra nesse momento. E que essa palavra seja rema, e que ela seja uma palavra de despertamento espiritual. Abençoa este homem, esta mulher que está nos escutando nessa manhã, ou através dessa mensagem, e que dentro do coração dela possa nascer a fome
e a sede pela tua palavra nesses dias. E que o dia em que for o anjo tocar essa trombeta, nós possamos estar atentos para ouvir essa voz e estarmos nos encontrando com Jesus nos ares. Em nome de Jesus te agradeço. Abençoa cada vida aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Que você possa refletir nessa palavra. E que semana que vem no nosso culto driving, você possa estar conosco numa ceia maravilhosa, num tempo poderoso. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Um bom dia para você. Olá, quero fazer um convite muito especial. Depois desse culto abençoado, quero te convidar na próximo domingo, no dia 10 de maio, nós estaremos fazendo o nosso culto drive-in no estacionamento do Parque da Juventude, às 9 da manhã. Você, toda a sua família, esteja conosco, vai ser a Santa Ceia, um momento especial da nossa igreja, você não pode ficar fora disso. Domingo, às 9 da manhã, dia 10 de maio. Deus te abençoe, espero lá. Vem pro culto.